essa aulinha sobre saneamento, a gente até falou, quando a gente falou lá das doenças de protozoários e tal, a gente falou sobre saneamento básico, o que que é, né? Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, quando eu falei para vocês lá sobre saneamento básico, eu falei em 4 pontos principais do saneamento básico, né? Para você considerar que um local, uma região lá, tem saneamento básico, você tem que considerar, tá? Se ela tem água potável, então esse é o primeiro ponto, tem que ter água potável. Tem que ter esgoto tratado, tratamento de esgoto. Tem que ter o devido manejo de águas pluviais, água da chuva, né? Tipo, não pode alagar com qualquer chuvinha e tal. Tem que ter o destino correto dos resíduos sólidos, né? Do que a gente chama de lixo, né? Resíduos sólidos. E um quinto ponto que eu não citei lá na sala de aula, que a gente vai comentar aqui agora, é o controle de pragas. Porque, gente, se tiver muita mosca, se tiver muita barata, se tiver muito rato, se tiver muita praga de qualquer forma, tu não pode considerar que esse local tem saneamento básico. Então, para você considerar, né, que um local tem saneamento básico, geralmente se fala nesses 4 pontos aqui. Mas esse aqui também é importante. Tá? Então, tem que ter água potável, tá? Água da rede, ou pelo menos lá um lençol freático limpo, né? Que pode retirar lá direto. Tem que ter esgoto tratado. Esse é um ponto bem problemático aqui no Brasil, gente. A gente vai falar depois do esgoto tratado, a porcentagem aqui, uma parcela bem pequena mesmo ainda, tá? É caro tratar esgoto, né? A gente, por exemplo, aqui onde eu moro, eu pago 100% em cima do que eu gasto de água de esgoto, porque em teoria, quanto mais água tu joga para a rede, mais água tu tem que tratar, né? Então, se a minha conta de água que está em torno de R$ 140, R$ 150, R$ 75 é água, R$ 75 é o esgoto, é o tratamento de esgoto. Então, como eu tenho esgoto tratado, né, eu pago esse valor aí, 100% em cima do meu consumo de água. O manejo de águas pluviais, então, ter o escoamento de água da chuva, as bocas de lobo não serem entupidas, o que uma coisa que tem correlação com a outra, né? Não pode lixo para a boca de lobo lá, para o esgoto, senão entope, aí quando chove, né, alaga. Aí a gente, claro, tem uma parcela de culpa, obviamente, né? Do poder público, das prefeituras e tal, mas tem uma parcela de culpa da população, que é jogar lixo na rua, que a gente, tem gente que acha assim, mas vai jogar uma coisinha pequena, um papelzinho de bala, um papelzinho de chocolate e tal, isso vai indo tudo ali, acumulando na boca de lobo, lá no bueiro, causando entupimento. Então, tudo isso é um problema muito sério, tá? E aí o manejo de águas pluviais tem a ver com o destino do lixo. O lixo entope o local de escoamento dessas águas pluviais, né? E aí o controle de pragas, que também tem a ver com o destino correto dos resíduos sólidos. Se você tem um lixão, um local que se coloca lixo lá que não tem a devida preparação para isso, aí é mais fácil de virem pragas ali, de vir rato, de barata, de vir mosca, de vir, né, bicho que pode transmitir doença, tá certo? Então são esses 5 pontos principais, né? Água potável, tratamento de esgoto, que é o mais delicado deles, manejo de águas pluviais, destino correto dos resíduos sólidos e controle de pragas, tá bem? Então olha só, gente. Se não há saneamento básico, se essas 5 coisas não estão funcionando bem, eu tenho uma chance maior de a gente pegar uma doença. Tá? Existe uma chance maior de pegar uma doença. Só que o que faz a gente adoecer são problemas diferentes na cidade e no campo, né? Nas lavouras e tal. Então, na cidade, a poluição, a concentração de poluição, tanto do ar quanto da água, né? Vai nos fazer, né, adoecer. Por exemplo, no inverno, uma das coisas que faz com que a gente pegue gripe mais facilmente, entre vários motivos, é a questão de como o ar está mais frio, não sobe tanto, né? Que o ar quente sobe, lembra? Então, quando o ar está mais frio, não sobe tanto poluentes, não sobe tanto vírus e bactérias que estão no ar, que iriam lá para cima, eles ficam mais concentrados embaixo. Então, tem uma concentração maior de vírus e bactérias aqui embaixo, por conta do frio. Né? Então, o calor faz isso dissipar, né? Faz subir. Então, a poluição ajuda a causar o que a gente chama de inversão térmica. Lembra? Diminui a chance da subida desse ar, né? E aí concentra mais poluentes. O estresse, porque, gente, quando você está muito estressado, você produz principalmente um hormônio chamado cortisona. E a cortisona, ela vai atuar sobre o nosso sistema imunológico. Então, pessoas estressadas, elas vão ter uma menor eficiência do sistema imunológico. Mas, Marquinhos, por que a gente toma, às vezes, corticoide
que é cortisona sintética quando está com algum problema de saúde. Pessoal, é exatamente para bloquear uma parte do teu sistema imunológico. Você toma corticoide quando está com o quê? Com alergia, geralmente, com inflamação, geralmente. O corticoide vai diminuir o processo alérgico, diminuir o processo, né, inflamatório. Só que isso não quer dizer que vai melhorar a tua imunidade, ele só está diminuindo um sintoma. Tá? Um sintoma, beleza? Então, cortisona é gerada do estresse, e o estresse, cortisona demais, vai atrapalhar o teu sistema imunológico. Grande densidade populacional, ou seja, mais contato entre pessoas. Gente, a Covid está aí para mostrar isso para a gente, né? Como a densidade populacional é um fator, né, extremamente importante na questão de transmissão de doenças. Né? Quanto menor a densidade, quanto menos contato a gente tiver com pessoas, menor a chance de pegar Covid, por exemplo. Né? E a falta de saneamento básico, obviamente. Só que notem, por que eu estou dando essa aula aqui? A falta de saneamento é um fator limitante, né, para a questão da saúde aqui, tanto no ambiente urbano, na cidade, quanto no ambiente rural, no campo. Tá vendo? No ambiente rural, a gente tem outros problemas. Baixa instrução. Galera, às vezes a pessoa pega uma doença e ela não sabe que ela está doente. Ela não sabe que ela está doente. Então, ela está com os sintomas e ela acha que isso uma hora vai passar, que não é nada e tal. Lembra aquela história que a gente viu nas nossas aulas aqui de verminose e tal? Aquelas crianças, aqueles barrigão, né? A pessoa que é elefantíase, com o pé muito inchado. Cara, chega a esse estágio porque não tem instrução. Tá? Tá mais próximo de animais vetores. Tem uma maior proximidade com animais vetores, que podem transmitir doenças, mosquitos e tal. Difícil acesso a profissionais de saúde. Não tem posto de saúde tão fácil, médicos tão fáceis, hospital tão fácil, está muito longe, geralmente. As pessoas geralmente não têm carro para se locomover e tudo mais. E aí a falta de saneamento também. Tá? Então, essas são as diferenças entre os principais fatores que levam as pessoas da cidade, né, área urbana, ou do campo, área rural, a adoecer. Tá bom? Olha só. A suscetibilidade da população a doenças, ou seja, o quanto essa população está sujeita a ficar doente, é determinado por vários fatores, como, por exemplo, a faixa de renda. Sim, pessoal, pessoas mais pobres estão mais sujeitas a ficar doentes, por uma série de fatores. As condições de moradia não são as mais adequadas, as condições alimentares e nutricionais não são as mais adequadas, né? A instrução não é a mais adequada para saber o que fazer em cada situação. Então, sim, a baixa renda, nível de escolaridade, a qualidade ambiental da região, hábitos alimentares, questões culturais de hábitos e tal, são fatores, né, determinantes. Quer ver o que eu falo como questão cultural? Vamos lá. Eu tenho uma parte da família, a família do meu avô, ela é ali de Lages, né? E é tudo agricultor, gente. Hoje tem lá um primo que né, formou em direito, mas assim, o grosso da família é agricultor, né? Eu tenho muito caso da minha família, já falei que tem muito caso de diabetes tipo 1, só que isso é pelo lado da minha avó paterna. Pelo lado do meu avô paterno e do meu avô materno, que por coincidência tem famílias em áreas parecidas ali, próximas, perdão, da Serra Catarinense, nas duas famílias dos meus dois avós tem muito caso, sabe de quê? De câncer de estômago e câncer de intestino. Aí, as pessoas atribuíam antigamente câncer só à genética. Isso é genética e tal. E a gente sabe que não é. Tá? Essa família, nos dois lados, tanto da família do meu avô, quanto do meu avô paterno, quanto do materno, mais do materno, todos eles bebem muito. Todos eles bebiam muito. Todos eles fumavam muito. E todos eles tinham uma alimentação muito ruim, com muita gordura, com pouca fibra, né? Eles não comiam muito, apesar de serem agricultores, não comiam muito fruta, verdura e tal. O negócio deles era arroz, feijão e carne, muita carne gordurosa, né? Gente, e é isso, tá? Essas questões culturais de hábitos de beber, de fumar, né? Os hábitos alimentares, tudo isso vai, né, contribuir para o desenvolvimento de uma doença. Então, os hábitos das pessoas, a questão cultural no sentido de o que comer, né, o que fazer no seu tempo livre lá, de ir para o boteco tomar cerveja e fumar, né, e ficar jogando lá carteado. Então, tudo isso influencia. Tá? Um exemplo da questão da escolaridade relacionada à doença. Casos de AIDS
em adolescentes de 13 a 19 anos, quanto maior o grau de escolaridade, menor o índice de contaminação. Entenderam? Né, pega adolescentes de 13 a 19 anos. Quanto maior o grau de escolaridade desses adolescentes que estudavam ainda, eu tenho um menor índice de contaminação. Tá? São dados do PNAD, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho mais do PNAD aqui. Então, a importância da educação. Conhecimento das medidas profiláticas, né, de prevenção. A gente aprende isso na escola, né, gente? É difícil, né? Um pai que chega para vocês e fala assim, olha só, filho, tá ligado, né? Dengue, a gente tem que fazer isso aqui com mosquito. Tá ligado, então, né? Teníase, a gente tem que fazer isso aqui. Tá ligado, malária, olha só. Vocês entenderam? Isso a gente aprende na escola, cara. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental, vocês aprenderam no ensino médio, vocês vêm de novo no cursinho, tá? Então, a escola e a educação têm um papel fundamental na saúde, certo? A fome é uma questão de saúde pública e é um problema social. Mas antes de qualquer coisa, é uma questão de saúde pública, tá? Galera, o que as pessoas não entendem é que, assim, uma renda básica, por exemplo, faz com que algumas pessoas saiam de uma situação de fome, de passar fome. E quando essas pessoas não passam fome, você tem uma diminuição dos casos de doenças, de tratamento médico, que o SUS vai ter que despender. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente tem um problema muito sério a famosa meritocracia, né, que as pessoas pregam sem entender direito o que é. Não existe meritocracia se você não parte do mesmo ponto. Então, se você pegar uma criança que tem acesso à escola, que é bem cuidada, que tem lá seu iPad para brincar, tem seus momentos de lazer e tal, com uma criança que tem que catar lixo para poder comer, cara, elas não saem do mesmo ponto de partida. Então, não existe meritocracia aqui, né? E aí, quando se critica uma renda básica, porque, é dinheiro para vagabundo, é dinheiro do meu imposto que vai sustentar vagabundo. Gente, a gente gasta mais com o tratamento médico dessas pessoas. Então, é uma conta burra, né? As pessoas não conseguem ver o todo, ter uma visão geral e holística da parada. Quando se fala de fome, pessoal, existe uma diferença muito grande, isso é bem importante a gente frisar, entre fome aguda e fome crônica. A fome aguda é assim, o Marquinhos acordou hoje, já na hora de dar aula, e aí ele não conseguiu tomar o café dele. Então, e depois ele tinha outra coisa para fazer, daí ele teve que sair para atender o cara aqui do portão dele que tava com problema, ele chamou o cara para arrumar e tal. Aí o Marquinhos foi almoçar 1h da tarde. Como o Marquinhos tinha jantado ontem às 8 da noite, hoje, 1 da tarde, o Marquinhos estava querendo comer um búfalo, né? Então, estava morrendo de fome. Só que isso é fome aguda, gente. Tá? É fome aguda, isso quer dizer, por algum motivo eu não comi. Tá? Podia ser porque não tinha dinheiro? Podia, não foi o caso, obviamente. Eu tinha o que comer, eu só não tive tempo para parar de comer. Isso é fome aguda. Quando você fica lá um tempo sem comer por algum motivo, interessa qual motivo. Agora, a fome crônica é uma situação onde a pessoa fica dias, meses, anos comendo menos do que deveria e tendo fomes agudas constantemente. E isso é uma fome crônica. Gente, a partir do momento que você tem uma gestão calórica menor do que deveria, o teu corpo vai definhando. E uma das primeiras consequências disso, uma das primeiras evidências de que ele está ficando mal é o teu sistema imunológico, cara. Ele vai começar a falhar. Então tu vai começar a ficar doente com mais facilidade. E é uma bola de neve. É a pessoa que não tem nem dinheiro para comer, que não tem dinheiro em acesso ao tratamento médico e que vai tendo doença atrás da outra por falta da alimentação. Tá? Só uma coisa que é importante a gente frisar aqui também. Existe uma diferença, pessoal, entre desnutrição e subnutrição, tá? O que é desnutrição? A gente que tem acesso à comida, a gente tem grana para comprar nossa comidinha, para comer as nossas coisinhas e tal, a gente pode estar numa situação de desnutrição. Por quê? Vamos supor que a Letícia não gosta muito, só usando como exemplo, tá, Lê? Eu sei que tens uma alimentação boa aí, é a atleta do CrossFit aí, mas vamos supor que a Letícia não gosta de comer cenoura e beterraba. Ela não gosta, beleza? Mas a Letícia tem uma alimentação boa, saudável, come direitinho e tal, mas ela não gosta, saudável entre aspas, né? Não gosta de cenoura e de beterraba. Então a Letícia tem uma baixa ingestão de vitamina A. Tá?
Pode acontecer de a Letícia, apesar de estar com a ingestão calórica em dia, ela come o suficiente e tal, ela tem pouca quantidade de vitamina A no organismo dela. Então ela está com um quadro de desnutrição. Ou vamos supor que a Maeda, por exemplo, não gosta muito de carne vermelha, de comer fígado, essas coisas assim, né? Então a Maeda pode faltar ferro na alimentação dela. Ela pode estar num quadro de desnutrição, certo? Mesmo tendo uma ingestão calórica de boa, comendo o suficiente e tal, ela está faltando nutriente. Isso é desnutrição, gente. É uma coisa, né, pontual para um ou outro nutriente. A subnutrição, que eu também posso chamar de inanição, ela é, tá, uma baixa ingestão calórica. É a pessoa que não tem o que comer. É que não come o suficiente. Pode ser porque ela não tem... Não, tá, deixa eu voltar aqui. Não é que necessariamente a pessoa que não tem o que comer. Pode ser uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, por exemplo, como anorexia. Ela tem que comer, mas ela não come, entendeu? Então, a subnutrição e inanição é uma pessoa que não come por algum motivo, tá? Ou porque ela tem distúrbio alimentar, ou porque ela não tem comida disponível, tá? Aí, nesse quadro de subnutrição, gente, é uma baixa ingestão calórica. Não é só faltar um nutriente ou outro, como é a desnutrição. É não ter uma quantidade de calorias. Lembra que a gente tem que mulheres 2.000 calorias por dia, homens mais ou menos 2.500? É a pessoa que não tem isso, cara, que não consegue, às vezes, consumir 500 quilocalorias, que não tem o que comer. Tá? Isso é subnutrição. Isso é inanição. Tá? E nós temos uma parcela grande que vem aumentando da população brasileira, gente que tem esse quadro. Tá? Na pandemia isso piorou bastante, né? É claro que uma situação de subnutrição, ela acaba desencadeando desnutrições. Porque se a pessoa não tem o que comer, ela tem uma baixa ingestão calórica, ela também não está ingerindo vitamina A, também não está ingerindo ferro, também não está ingerindo vitamina D. Vocês entenderam? Então, você pode ter uma desnutrição sozinho, sem ser subnutrido. Mas se você for subnutrido, você provavelmente vai ter uma desnutrição, vai ter várias desnutrições também. Tá? Então tem uma diferença entre desnutrição e subnutrição. Gente, a subnutrição vai causar deficiência imunológica, baixo metabolismo de forma geral, diminuição da capacidade cognitiva. Cara, atentem para esse detalhe. Uma pessoa subnutrida, ela não consegue ter um rendimento escolar suficiente, tá? Cara, uma criança que vai para a escola com fome não vai conseguir se concentrar. E tem crianças, eu vivi isso na minha infância, tá, gente? Eu ia numa escola pública que tinha colegas meus que só comiam a primeira vez, cara, no lanche da escola, não tinha comida. E aí eles ficavam lá e a escola dava almoço também, que eles não tinham comida em casa. Eu morava numa região bem pobre lá de Blumenau. Então, uma criança que está subnutrida, gente, não vai conseguir ter um rendimento escolar satisfatório. Isso é fato, né? Tecido adiposo e muscular como fonte energética, porque não está ingerindo lá a comida para virar glicose. Então vai ter que queimar musculatura e gordura, que se tiver gordura armazenada, né? Então esse quadro prolongado de queima de tecido adiposo e muscular leva à morte. É a pessoa que morre de fome. É a fome crônica que depois de um tempo vai te levar à morte. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 28 mil pessoas morrem de fome diariamente no mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Tá? Galera, é mais ou menos 20 vezes a população de Floripa morrendo de fome por ano. E aí, um detalhe muito importante, que é uma parada que me deixa muito preocupado e muito triste, é que 1/3 do alimento produzido no planeta, são dados da ONU, é jogado fora. Porque o alimento, no sistema que é o nosso atualmente, financeiro, capitalista, ele não é fabricado, ele não é gerado para matar fome, ele é gerado para gerar lucro. Ele é fabricado para gerar lucro. Então, se sobra o alimento que não foi vendido, e o cara distribui esse alimento, baixa o preço na próxima safra dele. Então ele prefere jogar fora do que distribuir, para não baixar o preço. Gente, eu não sou um comunista, tá? Não sou um cara, apesar de ter algumas coisas do comunismo que eu gosto bastante. Ouço um episódio sobre comunismo do Vincenciar, lá o Otto, que é o cara dá uma aula ali sobre comunismo. Eu não sou um comunista. Só que o capitalismo, gente, dizer que o capitalismo é o melhor sistema que deu certo é um exagero, é não conseguir enxergar, né, o que está acontecendo.
A gente pensar no Bezos lá, né, no Jeff Bezos, com 200 bilhões de reais, né, de dólares, perdão. Uma pessoa no mundo tem 200 bilhões de dólares, gente. Né? Não está correto isso, não é normal, né? Então, a gente tem 1/3 do alimento produzido sendo jogado fora. Tá? Isso é bem triste, né? No Brasil, a fome diminuiu de 22 milhões de famintos em 1992 para 3,3 milhões em 2013, mas aumentou para 14,8 milhões de famintos em 2017, segundo o PNAD. Os últimos governos, né, Temer e Bolsonaro, não fizeram mais PNAD, e já vou falar o que é o PNAD, tá? Eles não fizeram mais, mas alguns outros índices indicam que hoje, 2020, a gente está chegando em 17 milhões de famintos, tá? Gente, a importância do ambiente, tá, na questão aqui do saneamento básico. A Lei 6.938 de 1981 definiu o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica, né, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O saneamento básico, então, água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo, água de águas pluviais e controle de inundações, no caso, tá? Além do controle de praga. Isso aqui, gente, que está aqui embaixo, é lixão. Aqui é lixo indo para o esgoto, né? Isso aqui que tá aqui embaixo é um lixão, tá? Mas existe o aterro sanitário, que a gente vai falar, tá? Então, isso aqui é lixão. Isso aqui não é legal para o saneamento. Isso aqui atrai pragas que transmitem doenças. Isso aqui contamina o solo. Isso aqui contamina o lençol freático. Isso é lixão, né? Lixo jogado a céu aberto e deixa decompor ali, tá? Dados preocupantes segundo o PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, tá? Então, PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que é feita desde 2008, tá? Agora fugiu, mas que foi feita até 2018 ali, 17, na verdade, em 2018 saíram alguns dados do PNAD, outros só em 2017, tá? Aí depois, de lá para cá, foi extinto, tá? 66% dos domicílios do Brasil têm coleta de esgoto, e desse percentual coletado, 73% é tratado. Ou seja, 66% coleta o esgoto, só que 34% não coleta esgoto. O esgoto, cara, vai para o rio direto, não é coletado para um lugar. E desses 66% que coleta o esgoto, 73% do esgoto coletado é tratado. Né? Os outros 27% não é tratado. Né? Vai ficar lá, coletado num cantinho, né? Mas não é tratado. Apenas 47% do lixo vai para aterros sanitários ou reciclagem. Os outros 53% vai para lixão, cara. Ainda vai para lixão. Tá? O saneamento é caro? É. Criar condições de saneamento é caro. Fazer um aterro sanitário é caro. Né? Fazer todo um sistema para escoamento de água da chuva ali é caro. Só que a cada R$1 investido em saneamento, são economizados R$4 na saúde pública. Ou seja, são R$4 que depois as pessoas não ficam doentes e tal, e se economiza na saúde pública. Entenderam? Então, aquela história do nosso imediatismo, né? De não querer investir porque não dá um retorno imediato. Mas a longo prazo, quando você investir lá, cada R$1 investido no saneamento, você economiza R$4 na saúde pública. Tá? Dados da OMS. Beleza? Galera, e aterro sanitário é aquela história, né? Jogar o lixo lá é fácil. Você pega um local afastado, joga um lixo, aquilo fede pra caramba, aquilo tá exposto, tem um monte de bicho e tal, tá? Não tem um custo muito alto isso para o poder público. Agora, fazer um aterro sanitário tem. O aterro sanitário, a gente já falou isso lá na aula de problemas ambientais, vamos só rever, né? Fazer um aterro sanitário, os caras vão ter que pegar um terreno, vão botar uma camada de argila impermeável aqui, né, no terreno aqui na parte de baixo desse terreno. Vão colocar uma manta, tá? De um produto sintético, né? Uma lona sintética, que é impermeável também, aqui, sobre essa argila. Aí, vão colocar aqui os resíduos, vai ter um solo de proteção, então, assim, uma camada de resíduos, solo, uma camada de resíduos, solo e tal, tem que botar solo de proteção. Vai ter um encanamento para pegar o metano que é gerado da decomposição desses resíduos.
Vai ter um encanamento para pegar o churume, que é o líquido gerado também pela decomposição. O metano é um gás, né, que é inflamável. Aí, geralmente, aqui eles botam uma chama para ficar queimando esse gás, para não ter risco de explosão, para ele sendo consumido, né? Lá na França, em outros lugares da Europa, os caras captam esse metano e usam como biogás, como gás combustível. Aqui no Brasil ainda não fazem isso, não sei porquê, mas não fazem. E aí trata o churume também para jogar no esgoto tratado. Então, tem toda uma preparação, e aí aqui não tem mau cheiro, eles botam uma camada de serragem por cima aqui para cobrir o lixo, né? Esse solo de proteção, às vezes, hoje em dia já não usa mais solo, eles usam serragem, então bota lixo, serragem, lixo, serragem. A serragem vai segurar um pouco, né, o possível, o pouquinho de metano que não foi captado pelo encanamento aqui, que poderia gerar um mau cheiro, tá? A serragem dá uma segurada e tal. Então, esse é um aterro sanitário, tá? Vamos lá para um exercíciozinho do Enem, falando de saneamento básico. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Então, pelos sintomas dele e pelo quadro que ele coloca, a gente tem que juntar os sintomas e com o modo de contágio da doença, tá? Então, assim, gente, olha só. Difteria é uma doença bacteriana que é transmitida pelo ar, tá? Como gripe, como tuberculose, como então... Não é difteria, tá? Difteria não pode ser. Botulismo, vocês lembram que botulismo é no alimento, em conservas, como se diz lá, os salame, presunto, embutidos, né? Em conservas, embutidos, é que pode estar lá a toxina da bactéria botulínica. Então não é. Tuberculose também é pelo ar, contato direto. E meningite meningocócica, que é o E, também é pelo ar, também é contato direto. Então, o que pode ir pela água, que ele fala aqui, né? Lixo, contaminando ali a água, contato com água de enchente, né? É a leptospirose, uma doença bacteriana que é transmitida pela urina do rato, que fica lá em água contaminada. Pode ter a questão do contato lá, água de enchente, que a gente falou, né? Que a pessoa que está lá andando na água de enchente, os ratos podem ter morrido afogados antes de morrer, né? Urinaram, se a pessoa tem um cortezinho ali, a bactéria que estava na urina do rato pode entrar no cortezinho da pessoa, né? E contaminar. Tá? Então, leptospirose aqui, certo? E aí a gente tem uma questãozinha da UFSC falando, né, de saneamento básico. O Diário Catarinense, em sua edição, né, de 2004, publicou o quê? Os problemas evidenciados a cada temporada de verão nos principais pontos da ilha de Santa Catarina devem se repetir daqui a 4 meses. Quase todas as associações de moradores e conselhos comunitários de praias cuja população multiplica nos meses de calor reclamam da falta de saneamento básico. Assinar as proposições corretas com relação à poluição da água. 01. Entre as medidas que devem ser implementadas para diminuir a poluição da água, está o controle da poluição dos garimpos, onde uma grande quantidade de metais pesados é liberada. Isso é verdade, né? Não é a realidade aqui de Floripa, mas ele está falando de forma geral. Isso é verdade. Garimpo, principalmente mercúrio, né, gente, que eles usam ali para separar o ouro de outros metais e que é muito nocivo, muito poluente. 2. O lançamento na água de substâncias biodegradáveis, em algumas circunstâncias, pode ser considerado um agente de poluição. Verdadeiro. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente falou lá na aula de poluição. Tá? Deixa eu voltar aqui a esse assunto. Quando você usa compostos que são biodegradáveis, mas são muito fosfatados, tem muito fosfato, esse fosfato, como detergente, por exemplo, é um caso, quer ver um veneno para isso também, que é biodegradável, mas é ruim, é um poluente? Aquelas coisinhas de botar na privada, sabe? Aqueles pato purifique, aquelas paradinhas assim, né? Dá um cheirinho bom na privada, mas é muito poluente. Por quê? São compostos extremamente fosfatados. E esse fosfato é utilizado como alimento para algas que competem com as algas fotossintetizantes. Então, tu diminui a taxa de fotossíntese, que essas algas se proliferam por ter muito fosfato. Então, sim, mesmo sendo biodegradável, não exime de ser um poluente. Né? Então, pode ser um poluente. É melhor do que jogar, sei lá, né, plástico na água? É melhor. Né? Mas, mesmo assim, é poluente ainda. Tá? A água não tratada, a ausência de informação básica, as condições precárias de saneamento de algumas... Aí, aqui, essa parada aqui eu não consigo ver, gente. Eu vou ter que tirar o compartilhamento.
Saneamento são alguns dos principais geradores de doenças em países pobres. A água não tratada, a ausência de informação básica e as condições precárias de saneamento são alguns dos principais geradores de doenças em países pobres. Isso é verdadeiro, né? Já vou compartilhar com vocês de novo aqui. Verdadeira 04, então. Tá, gente? Ó, verdadeira, então, a 04, tá? Vamos lá. A 8. Quando fertilizantes e adubos chegam até as reservas de água, através da chuva ou despejados diretamente, podem provocar a proliferação exagerada de algas microscópicas. Verdadeiro, tá? Até porque esses compostos orgânicos podem ser usados como alimento para essas algas aí, que vão se proliferar demais. 16. Um modo de avaliar a qualidade da água é medir sua quantidade de coliformes fecais. Vermes que vivem no estômago do homem são eliminados com as fezes do esgoto doméstico. Pessoal, até a primeira afirmação está correta. Um modo de avaliar a qualidade da água é medir sua quantidade de coliformes fecais. Fechou? Até que tá verdade. Isso aqui é verdade. Agora, olha o restante. Vermes coliformes fecais são bactérias. Então já está errado aqui. Que vivem no estômago? Não. Coliformes fecais vivem no intestino do homem. E são lidados com as fezes do esgoto doméstico. O resto está certo. Então o erro é que coliformes fecais são bactérias, tá? Não vermes, e vivem no intestino e não no estômago, tá? É um medidor de qualidade da água, tá? Tem uma quantidade máxima de coliformes fecais que pode estar na água para ser considerada potável. Então, a nossa água tem coliforme fecal? Tem um cocôzinho lá pequenininho, microscópico? Tem, tá? Só que tem que ter uma quantidade baixa. A partir de uma certa quantidade não é considerada potável. A água mineral, gente, geralmente não tem coliformes fecais, tá? Água filtrada tem pouquinho, água da rede tem pouquinho, mas a água mineral geralmente não tem, tá? Então, a 16, ela é falsa. 32, vazamento de petróleo na água pode levar à intoxicação de animais aquáticos, além de diminuir a passagem de luz, impedindo assim a troca dos gases necessários à realização da fotossíntese. É isso, né? Petróleo e água não se misturam, o petróleo é menos denso, ele fica em cima, é uma parada escura que diminui a entrada de luz, diminui aí a taxa de fotossíntese, tá? Então, 32 é verdadeira, tá bom? Aqui também vocês têm uma listinha lá para resolver sobre o assunto, tá, gente?